Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Mais no ar, e hoje a alegria de receber aqui o Felipe Amorim, educador físico, um brinde à vida. Felipe, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado pela oportunidade. A alegria é nossa, Felipe. E hoje nós vamos conversar aqui com o Felipe sobre uma questão bastante pertinente. Educação física, atividade física, né, Felipe? A partir de que idade a pessoa tem que começar uma atividade física? É muito importante todos os seres humanos em todas as fases da vida ter alguma atividade física e se manter ativo. Os recém-nascidos, bebês, recém-nascidos, crianças, assim, nos primeiros anos de vida já pode ser introduzido em atividades. A natação é muito indicada para estimular o trabalho cardiorrespiratório, melhorar as valências, estimular o crescimento saudável. Enfim, em todas as fases da vida a gente prioriza nos anos iniciais atividades mais lúdicas, que sejam mais interessantes, que sejam mais atrativas para as crianças, e mais na frente um pouquinho a gente vai trabalhando dentro das necessidades. Bom, quando você diz natação para criança, eu já vi bebês de 6 meses nadando, parece peixinho, né? Felipe, você que também trabalha com crianças, mas qual é a idade ideal? Com quantos meses você pode colocar o seu filho para aprender a nadar? Isso é muito variável. Eu indico geralmente que os pais iniciem mediante uma avaliação. O profissional tem que avaliar a condição que a criança se encontra para introduzir na atividade. No primeiro ano de vida, ali, depois dos 8 meses, 9 meses, inicia uma atividade como a natação. Pode ser até um início um pouco mais precoce, mas isso, como eu já falei, necessita de uma avaliação. Tem que avaliar qual a condição que a criança se encontra para poder introduzir de maneira segura na atividade. E claro, fazendo os estímulos necessários, dentro de uma intensidade programada, voltada também pela avaliação que a gente tem na prática da atividade, para ter uma evolução segura e saudável, auxiliando o crescimento natural desse processo da vida dessa criança. Tá. E qual, além da natação, o que é que você costuma ver com seus pequenos alunos que eles fazem? No início da nossa conversa, procuro sempre a atividade indicar que os pais introduzam os filhos em atividades lúdicas. O que é uma atividade lúdica? Os esportes em si, os esportes coletivos, podem ser lúdicos ou também ser extremamente tecnicista ou aversivo para a criança. Isso varia muito da metodologia do profissional. Eu tenho muita vivência e trabalho com crianças. Eu tenho alunos de 2 anos e meio que já iniciaram comigo futsal, por exemplo, que é um esporte coletivo. 2 aninhos? 2 aninhos e meio já inicia comigo ali, mediante uma avaliação. Eu vejo a condição que aquela criança se encontra, parte motora, enfim. E a gente já inicia na atividade agora com uma metodologia toda voltada para a criança, introduzindo pequenos fundamentos da prática, embutido em algumas brincadeiras, para que aquela prática, aquele primeiro contato daquela criança com o esporte, seja algo prazeroso, legal. Ele acha que está brincando, né? Exatamente. Você vai desenvolvendo os fundamentos daquela prática junto com as brincadeiras. Se torna algo bom para a criança, prazeroso. Às vezes você introduz a criança no esporte, aí aquele profissional tem uma metodologia mais tecnicista, coloca aquela criança, não gosta, já resiste, né? Utiliza certo e errado para definir movimentos. E a criança cria uma aversão, e isso é muito ruim, porque se aquele primeiro contato é ruim, um passo que aquela criança, aquele jovem vai ter para inatividade, pode ser dali para pior, e, enfim, aquele primeiro contato pode ser ruim e ele fique totalmente inativo nessa fase da vida. E óbvio que quem começa uma atividade física desde criança vai ter uma longevidade saudável, claro. Porque o Felipe também é especialista em atender pessoas da terceira idade, né, Felipe? Mas a gente vai falar disso aqui no decorrer do programa. Porque, Felipe, eu vi recentemente pais colocando crianças para fazer fisiculturismo, né? Fisiculturismo. Crianças com 7, 8 anos cheias de músculos, pegando peso.
Isso é normal? O pai pode fazer isso? Quais os reflexos disso na maturidade para a criança? Pronto. É um tema bastante legal. Assim, há muito tempo se tem um conceito dentro da atividade física e até da saúde em geral, médicos, enfim, as pessoas que se envolvem, os profissionais que se envolvem na saúde, de que o treinamento resistido, até mesmo práticas fisiculturistas, fossem prejudiciais ao crescimento da criança. Que atrofiava, né? Isso, prejudica a produção, enfim, mas a produção hormonal, hormônios importantes para o crescimento, enfim, para a maturação daquele jovem. Mas isso já foi quebrado, esses paradigmas já foram mostrados que não tem nenhum tipo de embasamento. E assim, o que prejudica é a sobrecarga, o que prejudica é o volume muito alto dessas atividades. O treinamento resistido, ou popularmente chamado a musculação, pode ser introduzido numa criança de 8 anos, 10, 9 anos. Agora sim, você tem que ter muita responsabilidade com o manuseio de carga, com a intensidade, com a divisão do treinamento e com a frequência daquele jovem. Porque o que pode atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento daquele jovem, daquela criança, é justamente o excesso de carga, é alguma lesão que pode ser proveniente a essas práticas, que aí, consequentemente, pode prejudicar o desenvolvimento daquela pessoa, certo? Mas você fazendo essa introdução de forma responsável, só auxilia, só melhora, estimula o tecido muscular, melhora a saúde articular, estimula o trabalho cardiorrespiratório, todas as sínteses anabólicas. Então, assim, é bom, é positivo, mas tem que ser responsável. Você atende crianças que têm alguma dificuldade motora, algo assim? Tenho. Já tive alunos, clientes e pessoas que estiveram bem próximas a mim, tanto na divisão de treinamento como também na supervisão, que tinham limitações, que tinham deficiências, e é mais importante até do que as pessoas que, entre aspas, têm todas as qualidades para se desenvolver como um jovem saudável. Justamente por conta da limitação, a gente tem que estimular outras estruturas, outras valências para continuar tendo os benefícios que a atividade pode entregar para aquela pessoa. Bom, Felipe, a gente está num momento de pandemia há mais de um ano, as academias fechadas, limites para fazer uma atividade física e muita gente está fazendo isso em casa, né? Bom, mas nós vamos falar sobre isso, orientar essas pessoas sobre o que é possível, o que não é no próximo bloco. Combinado? Combinado. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, hoje aqui recebendo o Felipe Amorim, educador físico. Bom, Felipe, eu deixei lá no outro bloco a questão que muita gente fazendo atividade física em casa. Isso é perigoso, Felipe? Qual a orientação que você dá? Assim, é muito difícil a gente falar que é perigoso, tá? É melhor você fazer a atividade física do que estar inativo. Sem dúvidas, isso até o óbvio, né? Melhor você estar se movimentando do que você estar inativo. Agora sim, se você não tem tanto domínio do seu corpo, não tem tanta consciência corporal, você prioriza a orientação, evidentemente, de um profissional e ele vai identificar isso através de videochamada. Tem várias formas dele acompanhar você nos primeiros treinos, vai identificar essas limitações, possíveis, a falta de domínio mesmo, de consciência, de movimentos básicos, e aí ele pode prescrever uma atividade segura, com movimentos mais simples, menos complexos, com adaptações básicas que você pode ter na sua casa, como até mesmo uma cadeira, enfim, uma toalha, poucos materiais. E aí vai prescrever uma atividade que você possa realizar na sua casa de maneira totalmente segura. Como é que essa pessoa pode se exercitar, manter esse corpo em movimento, Felipe? Para esse tipo de público, para as pessoas iniciantes que não têm essa vivência, enfim, eu sempre priorizo exercícios funcionais. Exercícios que você utiliza no dia a dia. Como assim? O ato de sentar e levantar de uma cadeira
se você fizer de forma sequenciada, 15, 20 repetições, dando intervalo de descanso dentro de algumas séries, já vai ser um exercício que vai estimular bastante os membros inferiores, vai aumentar a potência cardiorrespiratória, vai melhorar bastante diversas valências que você tem na sua estrutura corporal. Esse é um exemplo de exercício que você pode fazer com total segurança. Mesmo sem nunca ter ido à academia. Então, Isso. ficar O ato de levantando sentar, e sentando. levantar. Levanta e senta. Isso. Senta e levanta, senta e levanta. Exatamente. É muito interessante o exercício de subir e descer escadas. Ele só pode ser um pouco perigoso caso essa pessoa já tenha algum tipo de histórico de lesão. Um quadro de condromalácia patelar no joelho, por exemplo, ou alguma lesão, algum quadro crônico. Aí sim, se essa pessoa tem um quadro crônico, tem que ser feita uma avaliação da altura do degrau, tem que controlar o volume, quantidade de vezes que essa pessoa faz essa subida e descida, e também a execução da subida e da descida do degrau. Tá. Mas fora isso, é super positivo. Agora, o que eu percebo nesse momento, Felipe, algumas pessoas pegam uma aula no YouTube, tem centenas de pessoas, às vezes que não são nem profissionais, dando dicas de exercícios. Qual a orientação que você dá ao a gente escolher um vídeo no YouTube para ir tentar fazer aquilo em casa? Esse material que é comercializado no YouTube, que é vendido para as pessoas como se fosse uma receita de bolo, uma receita né? de bolo, exatamente. Essa mesma a colocação. Como se fosse uma receita de bolo, é muito perigoso, porque tem a individualidade biológica. Cada pessoa tem um nível de intensidade de treino. Então, eu não posso pegar um treino e uniformizar para todo mundo. Então, a dica que eu dou é sempre, primeiro, fiscalizar o conteúdo. Se aquele cara aquela pessoa, aquele personal, está comercializando aquele conteúdo no YouTube, procura no Instagram, procura ver o perfil daquela pessoa, se é um profissional, se tem um histórico, se é da área. Feito isso, aí você pode tentar executar os movimentos como eu falei no início. Movimentos básicos, sem grande complexidade, tomando cuidado e respeitando os limites. Acho que cada um sabe de si. Nós profissionais também temos que ter esse cuidado de não impor exercícios ou ritmo de intensidade de treino para os nossos alunos. Tem que respeitar realmente os limites daquela pessoa e vai identificando. Acho que quando um exercício desse que é feito, você observa e quer executar, você percebe que é muito perigoso, arriscado, é melhor não executar. Agora é melhor fazer qualquer atividade física do que ficar inativo. Isso, sem dúvida. Varrer uma casa, passar um pano, é uma atividade física? É uma atividade física. Mas tem que ter uma postura para fazer isso, né, Felipe? Também? Sim, sobre isso. As atividades domésticas, de casa, enfim, do dia a dia, carregar compra, tudo isso é atividade física. O que diferencia do exercício físico. O exercício ele é mais direcionado, né? Tem uma sequência, tem uma periodização, tem um objetivo, tem uma rotina de prescrita já dentro desses movimentos. A atividade física é melhor do que a inatividade. Você fazer essas atividades de casa, com certeza você vai estar bem melhor do que se você estivesse totalmente inativo. O corpo exige movimento, né? Porque senão atrofia, né, Felipe? Exatamente, atrofia as estruturas musculares, aí vem as lesões, os históricos de quadros articulares, as inflamações tegumentares, tendinite, artrite, enfim. Os ites todos chegam de uma vez, né, Felipe? Eles chegam. Mas é possível reverter? Por exemplo, às vezes a pessoa diz, eu sinto muita dor na coluna, no joelho, então é melhor eu não fazer nenhuma atividade física. Não tem gente que pensa isso? É um erro? Gravíssimo. Então vamos desmistificar, Felipe. Isso. A inatividade não vai ser positiva para você em nenhum quadro. Em nenhum quadro. Eu costumo sempre falar para os meus alunos, as pessoas no qual eu compartilho um pouco do meu conhecimento, a inatividade não é positiva em nenhum quadro e só não pode fazer atividade física realmente as pessoas que já se foram, que já morreram. Quem está vivo tem alguma maneira de praticar atividade física, independentemente da forma que essa pessoa se encontre. Movimentar é sempre o melhor caminho. Agora, claro, dentro desses quadros, eu tenho um processo inflamatório no joelho, dor nas costas. A gente tem que ter o acompanhamento de um profissional responsável, que ele vai prescrever a atividade ideal para você. Nesses casos, geralmente a gente indica treinamento resistido, a musculação, para fortalecer a estrutura muscular, trazendo mais estabilidade, e você vai aprender a conviver melhor
com a maioria desses quadros. Alguns quadros são reversíveis, outros não. Mas você fazendo um treinamento, uma atividade correta, você não vai sofrer as consequências que esse quadro pode te trazer. E o Felipe também é especialista em atender pessoas já da terceira idade. E a gente vai falar dessas atividades para a maturidade no próximo bloco. Tá, Felipe? O Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, seguindo aqui, tomando um cafezinho com o Felipe Amorim, educador físico. Bom, Felipe, agora chegou para o público do Viver Mais, da maturidade. Você disse que se começa quando criança, a gente vai ter uma maturidade, uma velhice mais confortável, né? Existem exercícios específicos para as pessoas que já passaram dos 50, 60, 70? Existe a melhor prática para esse público. Qual é? Assim, geralmente a gente observa isso, e isso tem sido mostrado em diversos estudos recentes, que o público da terceira idade, o idoso em si, ele nessa fase perde um pouco da força. Massa muscular, né? Isso é muito importante para a sua própria independência, nas atividades básicas do dia a dia. Às vezes você vê um idoso com 60 anos que é super dependente para fazer as atividades simples do dia a dia, até mesmo se deslocar, curtas distâncias. Isso se deve muito pelo quadro de sarcopenia, de perca de massa magra, de massa muscular, que isso é natural do ser vivo. Nessa fase a gente vai estar colhendo as consequências disso. Então, para tentar prevenir essa perca e estimular esse tecido muscular a ser mais ativo, a não perder a função tão rápido, na terceira idade a gente prioriza os trabalhos de força. É a musculação. Que é a musculação. Por muito tempo foi prescrito para os idosos, assim, por muito tempo, vários profissionais da minha área, diversas áreas desse público da saúde, fazer longas caminhadas, enfim, para estimular a parte cardiorrespiratória. Isso também é importante, só que prioritariamente a gente tem que evitar essa perca de função do tecido muscular, para que esse idoso nessa fase, nesses últimos anos de vida, tenha mais independência e consiga viver melhor. Um exemplo disso é um idoso, ele consegue caminhar longas distâncias, a maioria dos idosos. Consegue caminhar 40 minutos, fazer uma caminhada do ponto A ao ponto B, em distância longa. Mas ele tem dificuldade de atravessar uma rua correndo, por exemplo. Dar um tiro de velocidade em curta distância. Isso se deve por essa perca natural de massa magra. Então, a musculação é o ideal para as pessoas que já passaram dos 60. Isso, é a atividade ideal. Mesmo quem não, quando criança, nunca fez uma atividade, quer começar agora, para não ficar cheio de pelanca, eu costumo dizer assim, né? As pelanquinhas, pode começar, Felipe? Pode sim. Pode. Agora, tem que falar a verdade para esse público. Muitas vezes, nesse caso, quando você nunca fez nenhum tipo de atividade física e vai iniciar já no quadro de terceira idade, eu tenho 65 anos e vou iniciar primeira vez na academia. Eu não posso prometer para essa pessoa que ele vai ter um quadro de hipertrofia, de ganho de massa magra, de tônus muscular muito evidente. A gente prioritariamente vai tentar evitar a perca do que ele já tem e, consequentemente, casando com a alimentação e com muito esforço, a gente possa ter progressão e melhora do quadro. Você já ouviu falar em ginástica cerebral? Sim. Pois é, nós temos aqui também a participação da gerontóloga e terapeuta e doutoranda, a Lucila Bonfim, que vai dar algumas dicas de como também exercitar a memória. Lucila, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Oi, Ian, que alegria estar com você no Viver Mais. Segue algumas dicas para exercitar o cérebro em casa e ativar a atenção e a memória. A primeira delas é a leitura. Leia mais e procure ler assuntos de temas diferentes.
Aprenda novas atividades como pintar, bordar, desenhar e cozinhar, se forem de seu interesse. Faça desafios lúdicos, aprenda um novo jogo, quebra-cabeças, dominó. Use a mão não dominante de vez em quando para escrever, pentear cabelos, escovar os dentes. Faça contas mentalmente, sem usar a calculadora. Escute música de vários estilos. Veja fotografias e procure lembrar os locais e épocas da foto. Aprenda uma língua diferente. Isso vai te ajudar na flexibilidade mental e na neuroplasticidade. Relembre os afazeres do dia sempre antes de dormir. Procure se inscrever em cursos online. E relembre fatos do passado, datas históricas, eventos e histórias passadas e futuras. De maneira geral, para melhorar as funções cognitivas, durma melhor. Faça exercício físico diariamente para favorecer o estímulo do hormônio irisina, que é liberado pelos músculos e exerce um fator protetivo aos neurônios. Melhore sua alimentação. Procure fazer exercícios para atenção e memória diariamente. Gerencie o seu estresse. Aprenda a meditar e a relaxar. E lembre-se, saia da rotina. O cérebro precisa e deve aprender o novo. A rotina pode vir a desativar os circuitos cerebrais. As atividades escolhidas para treino cognitivo devem sempre ser significativas e prazerosas. E se você deseja exercitar seu cérebro, procure os exercícios de ativação cerebral ofertados pela Universidade Sem Fronteiras. Ligue ou mande mensagem pelo WhatsApp 98-202-3297. Foi um prazer, Ian, contribuir com Viver Mais. E do seu público que você atende a essas pessoas da terceira idade, Felipe, qual a maior queixa, qual o resultado que você vê nessas pessoas? Das pessoas que já fazem... atividade física que você acompanha no cotidiano. O melhor feedback que eu tenho deles é das atividades que eles fazem no dia a dia. Eu tenho por exemplo, eu vou dar um exemplo de um aluno meu. Tem um aluno que está comigo há algum tempo. Ele é mais ou menos aquele perfil que a gente falou há pouco tempo atrás. Quantos ele nunca anos tinha tem? feito atividade física e tem 64 anos. Procurou academia com 64 anos. Nunca tinha feito atividade física. Comecei a atendê-lo, ele foi ganhando muita força, enfim. E ele me relatou, pouco antes das academias fecharem, né? A gente estava treinando junto, ele me relatou que estava conseguindo colocar o garrafão. Que ele não conseguia. Com 64 anos, jovem, né? Então melhorou, ele não conseguia, porque ele tinha um quadro de capsulite no ombro, sentia muitas dores. Fez o treinamento de musculação, claro, respeitando os limites, progredindo com as cargas, com a intensidade gradativamente, e vinha se sentindo muito bem. Disse que tinha medo de tentar colocar o garrafão. Sempre chamava o filho para colocar. Aí teve um dia que chegou o garrafão, não tinha ninguém em casa, ele com sede. Falei, rapaz, eu vou colocar. Colocou e não sentiu dor e me deu esse feedback. É algo que não tem um valor preço, imensurável né? também. E esse é apenas um exemplo, né? A mobilidade melhora muito, né? Sim, sim. A gente tem como estimular também a mobilidade articular, a saúde articular em geral. Tanto a gente trabalha isso geralmente nos aquecimentos, para melhorar o padrão do movimento, a amplitude do movimento e, consequentemente, dentro do treinamento, a gente vai identificando as principais dificuldades e aí a gente vai trabalhando dentro delas. Por isso que é importante ter sempre a orientação de um profissional, né, Felipe? Sim. Porque o que é bom para mim, às vezes algumas amigas diziam, o que é que você faz? Aí eu faço isso, eu vou fazer também, mas é como você disse, cada corpo tem a sua historicidade e as necessidades, né, Felipe? Não pode, a minha receitinha de bolo não vai servir para qualquer pessoa, Exatamente. Né? As pessoas costumam prescrever e indicar para os amigos. Se você faz isso, você não é amigo não, viu? Indicar para os amigos receita de dieta ou suplementação ou até mesmo exercício para as outras pessoas, fala para o amigo como se fosse algo positivo. Às vezes pode ser, mas muitas vezes pode não ser. E os reflexos disso são, às vezes, irreversíveis, né, Felipe? São lesões graves, problemas renais, enfim, entre outras coisas, mediante a má alimentação e a execução de um exercício de forma errônea, né? Então,
Muito grave isso. E nesse período, Felipe, você está dando aulas online, você está nas redes sociais, quem tiver alguma dúvida, como é que pode ter aí a orientação do professor Felipe Amorim? Sim, sempre faço live no meu Instagram. Qual é o seu Instagram? Personal.amorim, certo? Sempre eu faço lives e dou dicas de treinamento, claro, dicas que possam ser utilizadas de treinamento, e também estou atendendo os meus alunos de forma remota, instruindo, tentando entregar o máximo de saúde que eu posso com as ferramentas que eu tenho. A gente tenta fazer o melhor para levar saúde para cada um dos nossos alunos. Porque o momento não está fácil, né, Felipe? Muito difícil. E como a gente já disse aqui, às vezes a atividade física é a única válvula de escape que aquela pessoa tem naquele momento para se distrair, às vezes muito presa ao trabalho, às vezes o trabalho home office é mais desgastante porque a pessoa está ali dentro do âmbito de casa, e às vezes tem um filho, tem os problemas da casa no meio do trabalho. Então, se aquela pessoa tirar uma horinha do dia para fazer alguma atividade, seja ela qual for, para melhorar a questão psicológica e o corpo em si, é algo que pode salvar uma vida. Enfrenta isso com mais serenidade, né? Então esse é o seu Instagram, Isso. Repete aí, por favor. Personal.amorim. Personal.amorim. Felipe, o Viver Mais tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Gostaria que você se inscrevesse, porque assim que terminar aqui minha conversa com o Felipe, nós já estamos lá no YouTube. Você pode compartilhar, ver a entrevista novamente, pode seguir Ian Gomes Jornalista também no Instagram e lá no Facebook, porque a gente se encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Felipe, foi uma alegria ter você aqui no Viver Mais, Um prazer. orientando aí as pessoas. Mais saúde para todos, né, Saúde Felipe? para todos nós. Obrigada, viu? Muito obrigado O pela Viver oportunidade. Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.